E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Nosso vídeo hoje vai falar sobre algumas questões da banca IBFC, tá certo? Anunciei esse vídeo, na verdade, esses dois vídeos que vão ser colocados hoje. Estamos transmitindo ao vivo, tá? E se você estiver aí assistindo essa aula, essa resolução, quiser fazer algum comentário, quiser tirar dúvidas, fique à vontade. Vocês façam todas as indagações de vocês, tá bom? Peço também que vocês se inscrevam no canal, tá? Deem o joinha aí nos vídeos, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que a gente está lançando, tá? Porque a gente sempre transmite ao vivo, está sempre transmitindo ao vivo. Então, para que você participe dessas transmissões ao vivo, tá? E a intenção aqui é a de ajudar, tá bom? E aí, quanto mais gente eu puder ajudar, melhor. Por isso que eu peço que vocês se inscrevam no canal e divulguem aí esses vídeos para os amigos de vocês, para quem está estudando aí para concursos públicos. Beleza? Nossa primeira parte, né, da resolução de questões da IBFC, ela vai constar de 5 questões, tá? Então, nós vamos separar essa transmissão ao vivo em 2 partes. Nós iremos resolver 5 questões, te dar uma pausinha aí de 15 minutos, né, para vocês tomarem uma água, fazerem alguma coisa, tá? E aí a gente retorna também ao vivo para resolver as outras 5 questões, beleza? Bom, vamos lá então. Lembrando que eu estou pegando questões das provas da banca IBFC. E assim, a gente deve se basear muito por essas questões da banca quando a gente vai fazer um concurso da IBFC, tá? Então, a gente recomenda sempre que você vá se acostumando com as questões da banca, para que quando você chegar na prova, você já esteja habituado com a maneira de trabalhar as questões da banca, beleza? Indo para as resoluções, a gente vai começar com essa questão número 1, tá bom? Ele diz assim, ó, a frase, se o agente administrativo arquivou os documentos, então o trabalho foi realizado, é equivalente à frase, olha só, primeira coisa que eu vou dizer para vocês, aqui a gente está trabalhando com uma condicional, perceba, eu tenho se, então, e eu estou procurando uma equivalência, tá? Eu vou dar uma dica para vocês que serve muito para as questões da IBFC. A equivalência do se então, da condicional, é sempre o ou, que é a disjunção, e vice-versa. A negativa, ou perdão, a equivalente da disjunção é o se então. Então, se você quer trabalhar aí essa equivalência, o condicional, o se então, é equivalente ao ou, a disjunção, e vice-versa, tá? Então, o ou também vai ser equivalente ao se então. Mas aí, além de você observar isso, você vai pegar a dica, o macete que eu vou trazer para você agora. É a dica do Neymar, tá? Do menino Neymar, tá? Então, toda vez que você tiver uma equivalência com condicional, você vai usar a regrinha do Neymar. O que é o Neymar? É simples, ó. Você vai negar a primeira e manter a segunda. Ó, Neymar, nega a primeira, mantém a segunda, tá? Isso vai acontecer do condicional para a disjunção, como também da disjunção para o condicional, tá? Então, 2 coisas que você aprendeu agora, tá? A equivalência do se então é ou, do ou é se então. E você sempre vai utilizar aí, nesse caso, a regra do Neymar, tá bom? Você nega a primeira, mantém a segunda, beleza? Então, se a gente aplicar isso, se a gente for aplicar isso na nossa questão,
nós temos aqui, ó, a frase: se o agente administrativo arquivou os documentos, então o trabalho foi realizado. O que você vai fazer? A equivalência, troca esse se então pelo ou, e aí você nega a primeira proposição, então o agente administrativo não arquivou os documentos, e mantém a segunda, o trabalho foi realizado, tá? Vai ficar assim, então, ó, você negou a primeira, tá vendo, ó? O agente administrativo não arquivou os documentos e você manteve a segunda, o trabalho foi realizado. Troca-se, então, pelo ou. Então, acabou o teu problema, essa daí vai ser justamente a resposta que você tem na alternativa C, beleza? Então, ó, esse é um tipo de questão muito comum em prova da IBFC, tá? Você vai lembrar que quando você tem equivalência do condicional, do se então, regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda, troca o se então pelo ou. A recíproca também é verdadeira, tá? Se você tem um ou e quer a equivalência, troca o ou por si, então, nega a primeira, mantém a segunda. Sempre utilizando a regra do Neymar, beleza? Primeira questão aí resolvida, inclusive com macetão, tá? Um macete aí, massa, para você não errar nunca mais essas questões. Beleza? Vamos então agora para a questão número 2, tá? Questão número 2 que diz assim, ó: se o valor lógico da proposição composta por se Marcos é professor, então Marcos trabalha 12 horas por dia, é verdade. Então basta que, ó, veja o que ele diz. Se o valor lógico dessa proposição ela é verdadeira, ela é verdade, o que basta acontecer? Qual dessas 4 afirmações aqui confere? Vamos lá. Primeiro, você vai perceber que aqui, de novo, você tem um condicional, ó. O se, então, tá bom? Ó, você tem o se, então. E você tem 2 proposições aí. A primeira diz que Marcos é professor. A segunda diz que Marcos trabalha 12 horas por dia. Tá bom? Então, você tem um condicional, você tem um condicional, tá? E você tem 2 proposições. A primeira, se Marcos é professor, né? A segunda, Marcos trabalha 12 horas por dia, tá? Antes da gente ver a resposta correta, eu queria analisar com vocês aqui a tabelinha do condicional que está aparecendo aí na sua tela, tá? No condicional, a gente tem uma dica que a gente sempre traz para vocês, que a gente sempre dá para vocês, que é a seguinte: lembre-se da Vera Fischer falsa, tá bom? O que é isso? A condicional só vai ser falsa se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, tá? Então, se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, o meu condicional será falso. Do contrário, observe, ela é sempre verdadeira, tá bom? Então, baseado nessa tabela, sabendo que a primeira proposição é Marcos é professor, a segunda é Marcos trabalha 12 horas por dia. Vamos ver qual dessas alternativas está correta. Vamos lá. Letra A diz assim, ó: o valor lógico da proposição Marcos é professor é verdade. Vamos lá. Marcos é professor vai ser a primeira proposição. Então, ó, eu pegaria essas 2 primeiras linhas como possibilidade para o meu problema. Mas veja, que dizer que Marcos é professor é uma verdade não garante que a minha proposição será verdadeira. Note, ele disse que essa proposição ela é verdadeira, tá? Então, veja, se Marcos é professor é uma verdade, ó, a minha proposição composta, a minha condicional
ela pode ser verdadeira ou falsa. Ou seja, isso aqui não garante que a minha proposição será verdadeira. Então, não é ela. Beleza? Letra B. O valor lógico da proposição Marcos trabalha 12 horas por dia seja falso. Vamos lá. Marcos trabalha 12 horas por dia é a segunda proposição. Então, para a segunda proposição ser falsa, eu teria ou essa segunda linha ou essa última linha. E aí, veja que quando a segunda proposição é falsa, não garante que a minha composta seja verdadeira. Então, se isso não é garantia, também não é essa a resposta que procurávamos, tá bom? Então, esquece a letra A, esquece também a letra B, beleza? Então, vamos agora para a letra C. O valor lógico da proposição Marcos é professor seja falso. Lembrem, Marcos é professor é a primeira proposição. E aí, se eu estou garantindo que ela é falsa, eu estou pegando essas duas últimas linhas aqui na minha tabela. Então, garantir que a minha proposição número 1 ela é falsa, garante sim que a condicional vai ser verdadeira. Garante sim que a minha condicional vai ser verdadeira. Por quê? Porque independente do valor da segunda proposição, se a primeira é falsa, a condicional vai ser verdadeira. Então, é a letra C, tá bom? Beleza? Então, aí a gente achou a resposta na alternativa C, tá bom? Para a gente dar uma analisada, né? Para a gente não ficar sem essa análise também do item D, vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Letra D diz que o valor lógico da proposição Marcos é professor é verdade. E o valor lógico da proposição Marcos trabalha por 12 horas por dia é falso. Gente, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que se isso aqui é verdade, se essa proposição composta é verdade, Marcos é professor é verdade e Marcos trabalha 12 horas por dia é falso. Então, ele está dizendo que a primeira é verdade e a segunda é falsa. Ó, se a primeira é verdade e a segunda é falsa, entra na Vera Fischer o quê? Falsa. E aí não pode. Por quê? Porque justamente ele me disse que a proposição é verdadeira. Se a gente for considerar o que diz essa letra D, vamos ter uma proposição falsa, né? Se a primeira proposição é verdade e a segunda é falsa, a composta ou condicional só pode ser falso. E aí não condiz com o que o enunciado disse, porque o enunciado disse que a condicional ela é verdadeira, notou? Por isso é que a gente vai reforçar que a resposta correta está na letra C, na alternativa C, beleza? Tranquilidade até aí, duas questõezinhas resolvidas. Vamos agora para a questão de número 3. Também é uma questão muito comum em provas da IBFC, tá bom? Vamos ler o enunciado aqui e tentar entender o que ele está trabalhando nessa questão, beleza? Então, ele diz assim, ó, analise as sentenças a seguir, verificando quais resultam em valores lógicos verdadeiros e quais resultam em valores lógicos falsos. Considere que os símbolos, ó, setinha para a direita e setinha apontando para ambos os lados, representam os operadores lógicos se então, que é o condicional, e se e somente se, que é o bicondicional, respectivamente. Ou seja, o primeiro é o se então, o segundo é o se somente se. O primeiro é o condicional, o segundo é o bicondicional, tá bom? Então, isso aí é só para encher linguiça, que na verdade a gente já sabe o significado de cada um desses símbolos. Então, é um enunciado que não me trouxe informação nenhuma, que não me trouxe detalhe nenhum, que vai ser útil para a resolução dessa questão. Tudo bem.
Sigamos em frente. Vamos analisar, então, cada um desses 4 itens. E aí você vai ver que a sequência de 4 itens aqui vai estar exatamente numa das alternativas que estão listadas aqui. Saber qual que é a correta. Vamos lá? Para isso, a gente vai ter que analisar uma de cada vez. Começando pela primeira, óbvio. Onde ele diz aqui, ó, a probabilidade de se escolher ao acaso um número maior que 6, ó, maior que 6, então 6 não serve, no conjunto A, formado por 2, 5, 8, 25, 1 e 12, é de 50%. Ou seja, metade das possibilidades favorecem a essa situação. Vamos lá. Eu tenho aqui 6 números, né? Ó, 2, 5, 8, 25, 1 e 12. Então, eu tenho 6 possibilidades de escolher um número desse. Onde desses 6, apenas o 8, o 25 e o 12, apenas 3 deles são maiores do que 6. Apenas 3 deles favorecem o meu problema. Então, a minha probabilidade é de 3 casos para 6. 3 para 6 é a mesma coisa que 1 para 2, ou 50%. Quer dizer, metade das possibilidades servem ao meu enunciado e a outra metade não serve. Então, essa probabilidade é sim de 50%. O meu primeiro item é verdadeiro, tá? Então, você já vai matar aqui letra B e letra D. Já não pode ser nem B, nem D. Você já eliminou aí só com uma análise 2 possibilidades de resposta. Tranquilo? Segunda, presta atenção nesse dizer aí. A negação da negação de uma proposição resulta na própria proposição. Tá correto. Se você nega, você altera o valor verdade. Se você nega o que estava negado, você volta ao que você tinha antes. Então, é como se eu dissesse assim, hoje irá chover. É uma proposição. Qual é a negação dela? Hoje não irá chover. Se eu negar de novo, vai voltar a ser o quê? Hoje irá chover. Então, quando eu nego 2 vezes uma proposição, eu volto para a proposição original. Tá correto isso aí. Verdade. E aí a gente já mata a letra A. Já não pode ser também a letra A. Quer dizer, a minha resposta vai estar ou na letra C ou na letra E, tá? Ou na letra C ou na letra E. Talvez, analisando a terceira, a gente já conclua a nossa resposta. Então, ele diz aqui, ó, 5 menos 2 igual a 2, então 5 mais 2 igual a 8. É um se então aqui. E aí você vai lembrar da tela anterior, da questão anterior, que a condicional, ela só é falsa quando? Quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Lembra disso? Vera Fischer, falsa. Tá vendo que aqui é um condicional? Então, eu só vou ter o condicional falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vamos lá. 5 menos 2 é igual a 2? Não. Então, a primeira já é falsa. Se a primeira é falsa, eu não preciso nem olhar para a segunda. Eu sei que a segunda não vai me mudar nada nesse resultado. O resultado vai ser verdadeiro. Não é isso? Porque, ó, a única possibilidade, presta atenção, se você não entendeu o que eu falei, presta atenção agora. A única possibilidade desse condicional ser falso é se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Como a primeira já é falsa, pronto, nem preciso olhar para o valor verdade da segunda. Eu já sei que a minha proposição ela é verdadeira. Pode ver lá na questão 2, que a gente, ao garantir que Marcos é professor é falso, já garantiu que a condicional todinha é verdadeira. Pronto. É a mesma coisa da questão anterior que foi aplicada aqui. É a mesma ideia.
Então, se você entendeu o que a gente fez lá na questão 2, você também entendeu o que a gente acabou de fazer. É a mesma coisa. E aí, e aí você vai perceber que como as 3 primeiras são verdadeiras, tua resposta automaticamente é a letra C. É a letra C. Pode marcar a letra C sem medo de ser feliz. Porque é a única alternativa que tem as 3 primeiras verdadeiras. Beleza? Então você já sabe que a resposta aí é a letra C. Mas de toda forma, vamos dar uma analisada nessa última aqui, entender por que ela vai ser falsa, né? Pelo andar da carruagem, a gente já sabe que essa última vai ser falsa. Agora, vamos tentar entender por quê. Note que aqui eu tenho um bicondicional, eu tenho um se somente se. E aí você vai lá na tabelinha do bicondicional, tá? O bicondicional, ele só é verdadeiro, presta atenção, o bicondicional só é verdadeiro quando as duas proposições têm o mesmo valor. Então, se as duas são verdadeiras, o bicondicional é verdadeiro. Se as duas são falsas, o bicondicional também é verdadeiro, tá? Esse bicondicional só vai ser verdadeiro se as duas tiverem o mesmo valor verdade. Se uma for falsa, a outra for verdadeira, independente da ordem, é falso. Beleza? Então, vamos olhar aqui, ó. Raiz quadrada de 169, você sabe que é 13. E a raiz quadrada de 225, você sabe que é 15. Mas independente se você não soubesse disso, ó, ignore a raiz, ignore a raiz. O 169 é maior do que o 225? Não. Então, se o 169 não é maior que o 225, a raiz de 169 também não vai ser maior do que a raiz de 225. Então, aqui você já sabe que é falsa. Essa primeira parte aqui da proposição é falsa, tá bom? Agora, vamos olhar a segunda. 4 é maior que 3. Com certeza, é uma verdade. Então, o que você notou? A primeira é falsa e a segunda é verdade. No bicondicional, 2 valores diferentes, a minha proposição vai ser falsa. Olha ela aí, ó. 2 valores iguais, verdadeiro. 2 valores iguais, verdadeiro. 2 diferentes, falso. 2 diferentes, falso. Então, como aqui a primeira ela é falsa e a segunda ela é verdadeira, automaticamente 2 valores diferentes, minha proposição é falsa. Beleza? Então, ó. As 3 primeiras são verdadeiras, a última é falsa. Como você já sabia, a alternativa C. Beleza? A alternativa C. Tranquilo? 3 questõezinhas resolvidas. Vamos agora para a questão de número 4. Ok? Questão número 3 resolvida. Questão número 4. Tá aí. Esse estilo de questão é um estilo de questão muito comum de prova da IBFC, tá certo? Muito comum mesmo. Então, ele diz assim, ó. Dada a sentença, ou Camila é médica ou Ana é dentista, assinale a alternativa que apresenta a negação das proposições anteriores. Primeira coisa que eu vou orientar vocês. Presta atenção na diferença entre o ou, quando aparece uma vez só, e o ou, quando aparece 2 vezes, tá? Quando o ou aparece uma vez só, se eu tivesse dito Camila é médica ou Ana é dentista, isso seria uma disjunção simples, tá bom? Aparece apenas um ou, é disjunção simples. Quando aparecem 2 ou, isso se trata de uma disjunção exclusiva. Então, cuidado para não confundir a disjunção comum com a disjunção exclusiva. A disjunção comum, o ou aparece apenas uma vez entre as proposições. Quando você tem
o ou ao início de cada proposição, se trata de uma disjunção exclusiva, tá bom? Antes de eu jogar aqui o segredo da questão, eu vou pedir que vocês analisem duas tabelas. A primeira, a da disjunção exclusiva, que é esse Vzinho com um tracinho aqui embaixo, tá? Perceba que a disjunção exclusiva, quando os dois valores são iguais, ó, ela é falsa. E quando os dois valores são diferentes, ela é verdadeira. Percebeu? Agora, pega uma tabela que a gente acabou de trabalhar na questão anterior, que é a bicondicional. Note que no bicondicional, se os dois valores são verdadeiros, a minha proposição é verdadeira. Se os dois valores são diferentes, ela é falsa. Notou alguma relação entre essas duas tabelas? Notou? Na disjunção exclusiva, se as duas são iguais, é falso. Na bicondicional, se as duas são iguais, é verdadeiro. Na disjunção exclusiva, se as duas são diferentes, a disjunção ela é verdadeira. Na bicondicional, com duas proposições de valores diferentes, ela fica falsa. Percebeu que o que diz uma é exatamente o contrário do que diz a outra? Ou seja, a negação do ou é o se e somente se. A negação da disjunção exclusiva é o bicondicional. E a recíproca também é verdadeira, tá? A negação do se e somente se é o ou, tá? Ou a negação do bicondicional é a disjunção exclusiva. Notou aí? Então, não estou fazendo você decorar nada. Eu apenas estou mostrando as duas tabelas e fazendo você perceber que o valor que tem uma é exatamente contrário, oposto ao que tem na outra. Então, se você negar uma tabela dessa, você tem automaticamente a outra. Beleza? Eu vou tirar essas duas tabelas daqui e você já sabe que a negação do ou é o se e somente se. Tá? Só que você tem duas possibilidades, tá? Ou você nega trocando simplesmente, ó, a disjunção exclusiva pelo bicondicional, ou você faz essa troca e você nega as duas. Por quê? Por que você está falando isso, Wagner? Volta aqui. Ó, se você observe, verdadeiro, verdadeiro aqui, ó. Verdadeiro, verdadeiro aqui. Se você mantiver as duas, verdadeiro, verdadeiro, ó, mudou o valor, tá bom? Você mantém as duas, ó, você negou de uma para a outra. Mas se você trocar os dois, ó, de verdadeiro, verdadeiro for para falso, falso, você também negou. Então, ou você troca as duas, ou você não troca nenhuma. Por quê? Porque uma é verdadeira com as duas iguais e a outra é verdadeira com as duas diferentes. Beleza? Então, ou você mantém as duas e não muda o valor das proposições para negar, ou você troca as duas, que mesmo assim você está negando. Então, ó, você pode simplesmente trocar o ou pelo se e somente se, sem alterar as proposições, ou você pode fazer essa troca negando as duas. Porque, veja, se você mudar o valor das duas, se as duas eram iguais, vão continuar iguais. Se as duas eram diferentes, vão continuar diferentes, certo? O que você não pode é trocar o valor de uma e manter o valor da outra. Então, ou você mantém as duas, ou você troca as duas, tá? Então, nesse caso aqui, a gente poderia dizer duas situações, duas respostas que atenderiam a essa negativa. Eu poderia dizer que Camila é médica se somente se Ana é dentista. Eu também poderia dizer que Camila não é médica se somente se Ana não é dentista. Beleza? Então, ou eu mantenho as duas,
ou eu nego as duas. Então, ou eu vou dizer, Camila é médica se e somente se Ana é dentista, ou então eu vou dizer que Camila não é médica se e somente se Ana não é dentista. Observe que nesse caso aí, a gente só tem a primeira hipótese. Então, ó, Camila é médica, se somente se, Ana é dentista. Ó. Veja que é a primeira das duas hipóteses. Tá? Então, é bom que você perceba que tem duas saídas, porque muitas das vezes eu vejo algumas resoluções de prova de concurso que a pessoa que está comentando, ela direciona para a resposta daquela questão. E, às vezes, você pode ter uma pequena alteração nesse enunciado e aí deixar o candidato um pouco perdido, tá? Eu sempre gosto de mostrar essas possibilidades para que você perceba que poderia ser daquele jeito ou a resposta também poderia ser de uma outra maneira, tá? Nesse caso aí, você tem duas possibilidades, duas situações possíveis para garantir essa negação. Tranquilo? De toda forma, letra D, tá? A negação do ou é o se somente se. E do se somente se é o ou. Tranquilo? Tá? Obviamente, se você fosse um camarada preocupado só em resolver a questão da prova, você já perceberia logo a negação do ou. Wagner me falou que é se somente se, então a única que tem aqui se somente se é a letra D. Eu já posso ir direto nela, tá bom? Se o meu intuito for só responder a questão, eu já diria logo, ó, a negação de ou é o se somente se. A única possibilidade que eu tenho com se somente se é a letra D, marco ela, acabou, tá? Só que aqui eu me preocupei em mostrar as tabelas para chegar a essas conclusões aqui, para você perceber que haveria duas possibilidades de resposta, ainda que ele só pudesse, obviamente, colocar uma delas. Tranquilo? E aí, a gente fecha essa primeira parte das questões IBFC com a questão número 5, tá? Que essa questão é um pouquinho delicada, tá? Eu peço que você preste bastante atenção nela, porque ela é delicada, tá? Então, ele diz aqui, ó, de acordo com a lógica proposicional, a negação, ó, de novo ele quer negação, a negação da frase, o advogado não foi convincente e a petição foi cancelada. Ó, eu quero negar essa proposição. Primeira coisa que vem à cabeça da gente, leis de Morgan. Por quê? Porque eu sei que eu tenho aqui o conectivo I. A negação de I é ou, de ou é I. Só que tem um detalhezinho. Essa questão já foi super sacana com o candidato. Porque, observe, não tem nenhuma opção com o ou, tá? Naturalmente, né? A negação do I seria ou. Só que você não tem nenhuma opção aqui com o ou. Quer saber como é que a gente resolve isso? Vamos aqui. Ó, você vai começar a pensar exatamente dessa maneira, tá? Você tem aí, ó, o advogado não foi convincente e a petição foi cancelada. Exatamente a proposição que foi dada lá na questão, tá? A primeira coisa que você vai pensar é nas leis de Morgan, tá? Então, você vai negar usando leis de Morgan. Só que você já sabe que não tem essa resposta lá, beleza? Mas, mesmo assim, insista, tá? Então, como é que a gente vai aplicar as leis de Morgan aí? Eu vou negar as duas proposições, tanto a primeira quanto a segunda, e troco o I pelo ou. Então, eu nego. O advogado não foi convincente, vai ficar o advogado foi convincente. Eu nego, a petição foi cancelada, então fica a petição não foi cancelada e troco o I pelo ou, tá? Aí eu apliquei leis de Morgan. Você vai me dizer, mas Wagner, você já não me disse que essa opção não tem lá? Realmente não tem. Mas
isso não impede de você seguir por aí para chegar no caminho certo. Você vai lembrar lá da primeira questão. Lembra da primeira questão desse vídeo? Se não lembra, quando terminar aqui, você pode dar uma voltadinha lá para você ver qual é o argumento, tá? Eu mostrei para vocês, na primeira questão desse vídeo, que existe a equivalência da condicional, né? Que é a regra do Neymar, tá? Então, a equivalência do se então é o ou, do ou é o se então. Lembra que eu disse isso? Tá, você vai aplicar isso. Você tem ou, você vai trocar por se então, negando a primeira e mantendo a segunda. É a regra do Neymar. Aplica a regra do Neymar, negou a primeira, ó. Então, de novo, ó, você nega o advogado foi convincente. Lógico, ele não foi convincente. Mantém a segunda, a petição não foi cancelada e troca o ou pelo sim, então. Acabou. Aí você acha a resposta, que é justamente a alternativa B, beleza? Então, ele colocou essa questão para tentar testar os seus conhecimentos. Se você tivesse com um nível de conhecimento superficial, você certamente só viria até aqui, até as leis de Morgan, e isso ia fazer você se confundir, ia até querer pensar em um recurso de questão, tá? Mas aí, veja que ele foi um pouquinho além. Eu penso na negação pelas leis de Morgan, mas como eu não tenho essa resposta, eu vou buscar uma equivalente do ou, uma equivalente da disjunção, que é exatamente a condicional, beleza? Então, a equivalente do ou é se então, do se então é ou, tá? E aí você aplica a regra do Neymar. Nega a primeira, mantém a segunda. Belezinha? Esse vídeo com essas 5 questões se encerra por aqui. Nós temos um comentário aqui, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. A gente está fazendo esses vídeos justamente para vocês. Agradeço o elogio, Andréia. Muito obrigado. Nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo, tá? 15 minutos, só para você tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa, a gente retorna para mais 5 questões da banca IBFC, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. E aí, galerinha, voltamos. Só 15 para dar continuidade à resolução dessas questões da banca IBFC, tá? No vídeo que a gente acabou de fazer ao vivo, resolvemos as primeiras 5 questões, tá? Nesse vídeo, iremos resolver mais 5 questões, tá? São questões que caem com uma certa frequência na prova, tá? Então, como paramos no vídeo anterior na questão 5, agora a gente vai para a questão 6, tá? E para a maioria de vocês vai ser uma questão fácil, tá? Basta que a gente leia o enunciado, tá? Então, ele diz que Paulo gastou 20% de 40% de seu salário para comprar uma camisa. Se o salário que Paulo recebeu foi R$ 900, então o valor pago pela camisa foi 2 observações aqui. A primeira, que toda porcentagem é uma fração ou uma razão de denominador 100. Então, quando eu falo 20%, 20 sobre 100. Quando eu falo 40%, 40 sobre 100, tá? Outra observação que eu vou fazer é sobre essa preposição de. Essa preposição de, guarda o que eu estou falando, sempre dá a ideia de multiplicação, tá bom? Então, sempre que você tiver um problema de matemática, essa preposição de dá a ideia de multiplicação.
tá? Então, o que eu quero calcular aqui é 20% de 40% do salário do Paulo. Então, eu quero calcular 20% de 40% de R$900, tá certo? Se eu vou gastar 20% de 40% de R$900, eu vou gastar isso aqui, ó. 20% vezes 40% vezes 900. Por quê? Porque, como eu disse, as porcentagens são frações de denominador 100 e a preposição de é uma multiplicação. Beleza? O que você vai notar agora, meu amigo, minha amiga? Ó, 4 zeros aqui em cima, 4 zeros aqui embaixo. Pode cortar os 4 zeros de cima com os 4 zeros de baixo. Corta todos os zeros. O que vai te sobrar? 2 vezes 4 vezes 9, né? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 9, 72. A camisa, então, custa R$72. Alternativa A. Beleza? Questãozinha fácil, questãozinha suave, para a gente começar esse vídeo já naquele gás, tá bom? Então, questãozinha 6, muito rápida, muito fácil. Vamos para a questão 7. Essa questão 7 é uma questão fácil, mas ela pode se tornar difícil se você não atentar aos minúcios, as minúcias desse problema, tá? Tem alguns detalhezinhos aí, tem algumas coisinhas nesse problema que, se você não perceber, você coloca a sua resolução a perder. Quer ver? Vamos lá. Ele diz que 150 pessoas realizaram um teste com 2 questões. Se 70 pessoas acertaram somente a primeira questão, 50 pessoas acertaram a segunda questão e 25 pessoas acertaram as duas, então qual o total de pessoas que erraram as 2 questões? Quer saber quantas pessoas erraram as 2 questões? Ao todo, você tem 150 pessoas, tá bom? E aí, ele quer saber quantas pessoas erraram as 2. Tem muita gente que faz isso aqui, ó. Olha que merda que a pessoa faz. 70 mais 50, 120, com 25, 145, para 150, 5, letra C. Se lascou, se lascou. Sabe por quê? Porque a gente tem que observar aqui que, primeiro, essas 70 pessoas, elas acertaram somente a primeira questão. Então, se elas acertaram somente a primeira questão, com certeza eles erraram a segunda. Essas 50 pessoas, elas acertaram a segunda. E quem acerta a segunda, veja a diferença entre a afirmação anterior e essa. Na anterior, 70 pessoas acertaram só a primeira questão, então erraram a segunda. E nessa segunda, ó, 50 pessoas acertaram a segunda. Essas 50 pessoas, algumas delas podem ter errado a primeira questão, outras podem ter acertado. Então, uma coisa é você acertar aquela questão, outra coisa é você acertar só aquela questão. Perceba aí que uma palavrinha, ela muda totalmente o sentido da minha interpretação, beleza? Então, para a gente não contar errado, eu prefiro que a gente ilustre, tá? Então, vou colocar aqui 2 diagramazinhos. P, para quem acertou a primeira questão. Então, quem acertou a primeira questão está dentro desse diagrama P. S, esse outro diagrama. Então, para a segunda questão, quem está dentro, ele acertou a segunda questão, tá? A recomendação que eu sempre dou nesse tipo de problema: comece buscando a parte comum, ou seja, as pessoas que acertaram tanto a primeira quanto a segunda questão, que no caso aqui são 25 pessoas. 25 pessoas acertaram as 2 questões, tudo bem? Depois que você fez isso, você vem para as pessoas que acertaram uma questão, tá?
Aqui você vai ter as pessoas, nessa parte aqui que eu estou destacando, que eu estou passando a setinha, você vai ter as pessoas que acertaram só a primeira questão, e nessa segunda parte, só a segunda questão. Tá certo? Ele está dizendo aqui que 70 pessoas acertaram somente a primeira questão. Então, essas 70 pessoas, elas estão dentro do diagrama P, mas não estão dentro de S. Então, elas ficam aqui nessa parte exclusiva de P. Elas só acertaram a primeira questão. Então, elas só estão dentro do diagrama P e não do diagrama S. Beleza? Agora, toma cuidado, que ele diz que 50 pessoas acertaram a segunda. Não são 50 pessoas que acertaram somente a segunda, tá? São 50 pessoas que acertaram a segunda. Então, dentro do diagrama S, tem que ter 50 pessoas. Dessas 50, note que eu já tenho 25 representadas. Só vou representar as 25 que faltam, tá? Veja a diferença. Se ele tivesse dito que 50 pessoas acertaram somente a segunda questão, aqui no lugar desse 25 viriam 50, tá bom? Se ele tivesse dito aqui 70 pessoas acertaram a primeira questão, das 70 eu teria que descontar essas 25, ficaria aqui quantas? 45. Mas quando ele colocou somente, ele tornou exclusivo. Quando ele não colocou somente, ele não tornou exclusivo. Então, pode ser exclusivo ou não. E você sempre ouve falar que esse conectivo ou da ideia de soma. Beleza? Então, aqui eu já tenho 70 mais 25, 95. Mais 25, eu tenho 120 pessoas, né? 70, 95 mais 25, 120 pessoas. Percebeu que ele disse 150 pessoas? Tá faltando gente, não tá? Faltando 30 pessoas. Essas 30 pessoas estão aonde? Aqui. Nem acertaram a primeira questão e nem acertaram a segunda. Ou seja, se elas não acertaram, elas erraram. Então, o número de pessoas que erraram as duas questões foi 30 e não 5. Viu? Presta atenção nisso para não vacilar lá na hora da prova. Nossa resposta, letra A. Ainda que tenham as pessoas que insistam em fazer 70 mais 50 mais 25, que dá 145, para 150, faltam 5, e marca a letra C e jura que acertou a questão, ó. Essa daí, por favor, prestem atenção nos enunciados. Não tem questão de concurso tão fácil assim, de você somar 3 números e descontar do outro. Não seria muito bom se tivesse, tá? Então, concurso, presta atenção. Se a questão tá fácil demais, leia de novo, desconfie, leia de novo, tá bom? Esse é o segredo, principalmente para questões de concurso e principalmente para essa questão aí da IBFC. Tranquilo? Questão 7, então, concluída. Vamos, então, para a questão 8. Questão 8 que diz assim, ó. A senha de um banco é formada por 3 caracteres, sendo uma vogal minúscula e 2 números de 1 a 8, tá? Ele não falou aqui números distintos, tá? Um detalhe importante, ele não falou números distintos, então eu posso repetir esses números, tá? Nessas condições, o total de senhas possíveis que podem ser formadas é... Primeira coisa, você está vendo que esse problema é um problema de contagem, tá? Problema de contagem, eu já falei várias vezes em questões de concurso e também num vídeo que eu postei aqui no canal, revisão de análise combinatória, que basicamente você tem 2 tipos de problema. O arranjo, que depende da ordem dos elementos, e a combinação, que não depende, tá? Essa senha é o seguinte: você tem 3 caracteres. Vamos imaginar que eu tenha A12. A12 é uma senha. Se eu trocar
elementos de lugar, por exemplo, se eu trocar o 1 e o A de lugar, vai ficar 1A2, que continua sendo uma senha de 3 caracteres, uma vogal minúscula e 2 números, só que a senha mudou. Então, a gente sabe que nessa senha, a ordem dos elementos, ela importa. Então, se a ordem dos elementos, ela importa, o problema é de arranjo. O problema é de arranjo, você vai utilizar o princípio multiplicativo, tá? Você vai contar a quantidade de possibilidades para cada posição da senha e depois multiplicar tudo. Só que tem um detalhe importantíssimo. A senha, ela é formada por 3 caracteres, uma vogal e 2 números. Só que ele não disse qual é a posição da vogal e nem qual é a posição dos 2 números. Então, eu vou ter algumas variedades de senhas, como, por exemplo, eu posso ter uma senha com vogal na primeira posição, número e número nas duas seguintes. A gente sabe que são 5 vogais, então tenho 5 possibilidades de vogal. Para os números, como é de 1 a 8 só, de 1 a 8 eu tenho 8 possibilidades para o primeiro número e 8 também para o segundo, porque ele não falou em números distintos. Se fossem números distintos, seriam 8 possibilidades para o primeiro número e 7 para o segundo, porque aí eu não ia poder repetir, tá? Como ele não falou isso, como ele falou em apenas 2 números, pode repetir ou não repetir. Tanto faz. Então, vou ter possibilidades extras, possibilidades a mais, tá? Então, em cada situação dessa, eu tenho 5 possibilidades de escolha para a vogal e 8 possibilidades de escolha para cada um dos números, tá? Você pode ter esse formato de senha. Primeiro a vogal e depois 2 números. 5 vezes 8, 40, vezes 8, 320. Mas, assim como a vogal pode ser o primeiro caractere, a vogal pode também ser o segundo. E aí, note que as senhas dessa segunda configuração são diferentes das senhas da primeira configuração. Então, você vai ter 8 possibilidades para o número, 5 para a vogal e 8 para o segundo número. Só a ordem aí que precisava ter mudado, tá? Ficaria 8 possibilidades, 5 e 8. Multiplicando, dá os mesmos 320. E eu ainda teria um terceiro formato de senha, que seria com número, número e vogal. 8 possibilidades para cada número e 5 para a vogal. Então, 5 vezes 8, 40, vezes 8, 320. Conclusão. A senha pode vir com a vogal na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira. Conectivo ou da ideia de soma. Então, eu vou somar o 320 3 vezes, que é a mesma coisa que 3 vezes 320, ou 960, onde está a nossa resposta alternativa A. Beleza? Então, prestar atenção nesses detalhezinhos, tá? Prestar atenção nessas minuciazinhas, tá? Eu tenho uma senha, e essa senha, a ordem dos caracteres muda a senha. Então, a ordem é importante. É um problema de arranjo, tá? A vogal pode ser a primeira posição, ou a segunda, ou a terceira. Então, você tem 3 configurações diferentes de senha, calcula a quantidade de senhas para cada uma delas e soma tudo, porque você está aplicando conectivo ou, beleza? Mais uma questãozinha aí simples, com algumas minúcias, com alguns detalhes, mas que eu já estou alertando vocês, justamente para que na hora da prova vocês não errem, beleza? Questão número 9. Questão de porcentagem também. Assim como a questão 6 falou de porcentagem, a questão 9 também fala de porcentagem, mas em um outro aspecto que eu já vou te explicar. Bom, primeiro vamos ao enunciado.
Ele diz assim, ó: a atuação de braços mecânicos numa planta industrial é planejada com grande precisão dos movimentos das máquinas. No entanto, o uso constante causa desajuste desses dispositivos, de forma que, a cada mês, os atuadores perdem 10% da precisão de atuação corrente. Ou seja, a cada mês eles perdem 10% da precisão em relação ao período anterior. Beleza? Considerando que a última calibração das máquinas foi feita há 2 meses, assinale a alternativa que representa a precisão de movimento atual dos braços mecânicos da planta. Tranquilo? Então, você entendeu aí que a cada mês você vai perder 10% de precisão em relação à precisão anterior, à precisão que você tem corrente naquele momento. Então, no mês seguinte, é 10% a menos do que a que está agora, beleza? Sempre 10% em relação ao valor do período anterior, tá? E aí, qual é a dica que eu vou te dar para essa questão? Gente, toda vez que você tiver um problema com uma porcentagem aplicada sobre um determinado valor, esse valor é 100%. Entendeu o que eu falei? Toda vez que você tiver um problema onde uma porcentagem é aplicada sobre um valor, esse valor é 100%. Vamos ver como é que funciona isso? Então, o problema está nos dizendo que a cada mês eu estou perdendo 10% da precisão atual, tá bom? Então, no primeiro mês, a gente vai perder 10% em relação ao que eu tenho agora. Vamos imaginar que agora eu acabei de fazer a manutenção dessa máquina, então agora ela está com uma precisão total, 100%. Um mês depois, ela vai estar com 90% desse valor, ou seja, 90% de 100%. Só que, vamos lá, vamos lembrar, 90% é 90 sobre 100. 100% é 100 sobre 100, que dá 1. Então, teria 90% vezes 1. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, 90% de 100% é 90%. Tranquilo? Então, eu tinha, no momento que eu fiz a manutenção da máquina, 100% de precisão. Um mês depois, ela perdeu 10% disso aí. Então, ela ficou com 90% do valor que eu tinha no período anterior, que era 100. Tá? No segundo mês, ela vai perder novamente 10%, mas não em cima do 100. Ela vai perder 10% em cima de 90, que é o valor atual. Então, ela vai ficar com 90% dos 90% do período anterior. Percebeu aí? Então, a cada período é 90% do valor anterior. No primeiro mês, 90% de 100%. Ou 90% de 1, que dá 90%. No segundo mês, 90% do período anterior, que é 90%. Então, tem 90% de 90%. 90%, 90 sobre 100, ou 0,9. 0,9 vezes 0,9, 9 vezes 9 é 81. Duas casas decimais, 0,81. 0,81 é 81 sobre 100, ou 81%. Essa é a minha resposta correta. Qual é o problema que pode dar nessa questão? O camarada não lê isso aqui, ó, 10% da precisão de atuação corrente. Então, ele pode simplesmente pegar e a cada mês diminuir 10%. Então, vai de 100 para 90, de 90 para 80. E tem essa resposta aqui, ó. Então, como eu estava falando, quando você pensar que a questão está fácil demais, desconfie, leia de novo. Porque eu não estou descontando 10% sempre em relação ao valor total, ao valor inicial. Eu estou descontando a cada período 10% de um valor atual, do valor do período anterior.
tá? Então, quando eu for descontar 10% no primeiro mês, eu vou descontar em cima de 100%. Quando eu for descontar 10% no segundo período, eu já não vou descontar em cima de 100, eu vou descontar em cima de 90. Então, vou passar a ter não 90% de 100%, e sim 90% de 90%, que é o valor atual, que é o valor da atuação corrente, tá? Então, cuidado para não interpretar errado esse tipo de questão, beleza? E aí, para a gente fechar esse videozinho, essa segunda parte das questões de BFC por hoje, que a gente vai ter outros vídeos falando um pouco mais sobre essa banca, nós temos aí a questão 10, onde diz assim, ó, uma empresa há 3 vagas de analista financeiro e há 7 pretendentes. O total de possibilidades de escolha que o diretor da empresa tem para o preenchimento dessas vagas é... Aí nós temos um outro problema de contagem. E eu vou dizer para vocês que, nesse caso, a ordem da escolha, ela não importa. Porque eu tenho 7 pessoas para 3 vagas. Digamos que as vagas tenham sido ocupadas por A, B e C. Se eu troco de lugar, eles 3, se eu tenho, por exemplo, C, B e A, B e C, B e A são as mesmas 3 pessoas. Então, as mesmas 3 pessoas estão sendo contratadas. Então, nesse caso aí, para você ser contratado, não importa a ordem da escolha, importa você ser escolhido ou não. Se você for escolhido, você está contratado. Se você não for escolhido, tente outra vez, tá? Então, nesse caso aí, diferente do problema das senhas bancárias, a ordem de escolha dos 3, ela não importa. Então, nós vamos ter um problema de combinação, tá certo? Na combinação, você tem uma formulazinha, né? N fatorial dividido por P fatorial e por N menos P fatorial, né? Esse N é o valor total, é o que você tem para a escolha, e o P é a quantidade escolhida. No caso aqui, você tem 7 pretendentes, então 7 pessoas que podem ser escolhidas, mas apenas 3 delas é que vão ser de fato escolhidas. Quer dizer, eu tenho uma combinação de 7 elementos escolhidos ou tomados 3 a 3, né? O N é 7 e o P é 3, né? Na fórmula, N, lá embaixo, P e N menos P, onde 7 menos 3 você sabe que vai dar 4, né? Desenvolva o fatorial de 7 até chegar em 4 e devolva o fatorial. Interrompo o desenvolvimento. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E o 4 fatorial vai ficar do jeito que está. Simplificando aí, eu posso cortar esse 6 com 3 vezes 2, né? Ó, 3 vezes 2, 6. Então, 6 em cima cancela 6 embaixo. Posso também cortar esses fatoriais aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 fatorial dá 1. O que sobrou aí? 7 vezes 5 ou 35. Essa é a quantidade de escolhas que a gente tem para o preenchimento dessas 3 vagas. Ou seja, minha resposta é a alternativa D. Tranquilo? Então, conforme foi prometido hoje mais cedo nas redes sociais, 10 questões resolvidas e comentadas da banca IBFC, tá? Continuem se ligando aí nos vídeos do canal, porque a gente vai focar bastante nessas questões de concurso, principalmente porque a gente sabe que, terminada essa pandemia, né, muitos concursos que estavam suspensos, eles vão ser reabertos. E aí você vai ter uma enxurrada de provas de concurso. Se você já está inscrito ou pretende se inscrever em algumas delas, comece a estudar de agora, tá?
já começa a se preparar de agora, tá bom? Eu estou tentando ajudar vocês, eu estou fazendo a minha parcela, tá bom? Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, sintam-se à vontade para fazer os comentários nos vídeos, tá? Para sugerir resoluções outras, tá? Eu estou aberto à sugestão de vocês, tranquilo? Então, fechamos por aqui. Espero que tenham gostado dessas resoluções, desses comentários, dessas dicas. E mais para frente, tenho a certeza que novos vídeos surgirão, tá bom? Até mais! Valeu, gente! E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Terceira parte da nossa resolução de questões da banca IBFC, tá bom? Em cada um desses vídeos, nós estamos resolvendo exatamente 5 questões, beleza? Então, neste vídeo, nós iremos resolver as questões 11 a 15, beleza? Peço que vocês que estejam assistindo esse vídeo se inscrevam no meu canal, tá? Coloquem lá as notificações, deem um joinha se gostarem do vídeo, tá? Ajudem o nosso canal a crescer, tá bom? Sobre esses exercícios, essas questões, vamos ver o que foi selecionado para hoje. Vamos começar aqui pela questão número 11. Diz assim, ó: João Carlos não tem filhos, se inscreveu no programa de médicos voluntários, decidiu se dedicar ao benefício do próximo, doou sua casa, poupança e saldo bancário para seus 3 primos paternos de 17, 31 e 48 anos. O valor total de seus bens é R$ 480 mil e cada um deverá receber proporcional à sua idade. Com a divisão exata e de acordo com a vontade de João Carlos, o primogênito, ou seja, aquele mais velho, aquele que nasceu primeiro, receberá ao final a doação de quanto? Vamos lá. Então, o que eu preciso observar aqui nessa questão é que eu tenho aí um valor de R$ 480 mil para ser dividido entre 3 pessoas. E que essa divisão, ela vai ser de acordo com a idade de cada um deles. Vai ser uma distribuição, uma divisão em partes proporcionais à idade de cada um. Então, se é uma divisão diretamente proporcional, quem tem menor idade vai receber a menor parcela. E quem tem a maior idade receberá a maior parcela, tá certo? Ele quer saber aqui quanto que o primogênito, ou seja, quanto que o mais velho irá receber, tá? Então, nosso problema é bem simples, tá? Eu preciso dividir esses R$ 480 mil em partes diretamente proporcionais às idades de cada um, que são 17, 31 e 48, tá? Como é uma divisão em partes diretamente proporcionais, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Somar as partes. Detalhe, quando eu tenho uma divisão em partes diretamente proporcionais, é a soma direta das partes, tá bom? Quando eu tenho uma divisão em partes inversamente proporcionais, eu vou ter a soma dos inversos das partes, beleza? Então, diretamente proporcionais, soma direta das partes. Inversamente proporcionais, soma dos inversos de cada parte. Beleza? Então, como aqui é uma soma direta, eu vou ter 17 com 31 com 48, que dá 96. Beleza? Então, o meu total será dividido em 96 partes. Preciso agora saber quanto é que vale cada parte. Então, eu vou pegar os 480 mil e dividir pelas 96 partes. Cada parte, então, será de R$ 5 mil. E aí, feito isso, é só eu distribuir, né, pelo número de partes que cabe a cada um, tá?
Vamos lá. O mais novo, ele tem 17 anos, então ele tem direito a 17 partes, tá? 17 partes de 5 mil cada uma, né? Foi o que a gente encontrou aqui, vai me dar 85 mil reais. Só que não é esse valor que a gente quer, tá? O filho do meio, primo do meio, filho do meio não, primo do meio, ele tem 31 anos, então ele recebe 31 partes de 5 mil reais, que dá 155 mil reais. Também não é esse valor que ele está me pedindo. E o mais velho, que é o primogênito, tem 48 anos, recebe 48 partes de 5 mil, que me dá 240 mil reais. Pode ver que se você somar os 240 mil com esses 155 mil, com os 85 mil, você vai ter exatamente os 480 mil, tá? Você deve estar se perguntando agora, mas Wagner, eu não poderia ir direto para o primogênito? Poderia, e no caso do concurso, deveria, tá? Mas como a intenção da gente aqui é comentar a questão, além de determinar esse valor que o problema está pedindo, eu ainda consegui mostrar aí as parcelas que cabem aos outros dois primos aí do João Carlos, tá? Lembrando que a questão está me pedindo a parte que vai ser doada ao primogênito, ao mais velho, tá? Então você poderia ir direto para cá sem a necessidade de encontrar esses dois primeiros valores, tá? Eu fiz aqui justamente para você perceber que na soma desses três parcelas, desses três valores, você vai chegar aos 480 mil reais, tá? Então, a resposta que ele me pede, 240 mil reais, está na alternativa B, tranquilo? Questão fácil, questão simples, questão suave. Então, agora a gente já pode partir aí para a questão 12. E também é uma questão simples, tá? Vocês estão vendo aqui uma sequência de símbolos, tá? Ó, arroba, hashtag, né? Esse daqui, esse outro, porcentagem, um asterisco. Tá vendo, ó? Tá vendo essa sequência de símbolos? Pode ver que de 6 em 6, eles se repetem e obedecendo sempre a mesma ordem. São sempre os mesmos 6 símbolos se repetindo e sempre na mesma ordem, tá? Feito isso, eu quero saber o símbolo que ocupa a posição número 84, a 84ª posição, beleza? Então, para a gente saber isso, você vai ter que justamente notar que a tua sequência, ela se divide em partes de 6 símbolos cada, e esses 6 símbolos sempre estão dispostos, sempre estão colocados na mesma ordem, beleza? Então, como vocês estão vendo aí, os símbolos apresentados se repetem de 6 em 6, e esses 6 símbolos sempre na mesma ordem, como a gente está mostrando aí, como a gente está observando também, tá? Então, para eu chegar a esse 84, para essa posição 84, esse 84º termo, eu vou ter que dividir os 84 termos até lá, né, da minha sequência, em partes de 6, né? Porque eles não estão aqui agrupados de 6 em 6. Eu pego os 84 símbolos, divido em partes de 6, e fazendo essa divisão, eu vou ter 14 e resto 0. Significa, então, dizer que essa sequência de 6 símbolos, ela irá se repetir 14 vezes e somente isso, tá? Não há nenhum resto aqui. Então, não há nenhuma sobra, não há nenhum elemento de sequência incompleta, né? A gente observa que esse grupo aqui, ó, de 6 termos, ele vai se repetir exatamente 14 vezes. E como ele vai se repetir exatamente 14 vezes, a gente vai parar exatamente no último elemento dessa sequência. Ou seja, o último elemento dessa sequência é o meu asterisco. Tá vendo? Ó? Que o último elemento de cada sequência de 6 símbolos é sempre o asterisco.
como eu vou ter 14 sequências, 14 repetições dessa, o último elemento, que é o 84º, só pode ser aí o asterisco e, portanto, nós vamos marcar a alternativa E. Tranquilo? Nós vamos marcar aí a alternativa E. Beleza? Então, mais uma questão resolvida. Questão fácil, questão simples. Era só você observar a regularidade, né? A padronização dos símbolos dessa sequência. Beleza? Se por um acaso tivesse algum resto aqui, ó, digamos, ele quisesse o termo da posição 86, o 86º, ele iria dividir aqui por 6, ia dar 14, sobrar 2. Então, teria essa sequência 14 vezes e mais 2 símbolos, que foi a sobra. Como eu estou contando os símbolos sempre na mesma ordem, eu pararia no segundo elemento. Seria, portanto, a hashtag. Tá bom? Beleza? Deu para notar isso aí? Muito comum esse tipo de questão em provas da IBFC. Tranquilo? Outro tipo de questão que é muito comum em prova de IBFC são esses problemas de probabilidades, tá? E aí, em qualquer concurso que você for fazer, que tenha a parte de raciocínio lógico quantitativo, pode esperar que vai aparecer questão de combinatória e vai aparecer também questão de probabilidades, tá? Nessa questão, ele diz assim, ó: num estádio de futebol, há um total de 10 mil torcedores assistindo ao jogo entre os times A e B. Sabe-se que 20% da torcida presente pertence ao time A e 80% pertence ao time B, tá bom? Então, 10 mil torcedores, 20% são torcedores do time A, 80% são torcedores do time B, tá bom? Da torcida do time A, sabe-se que 4% dos torcedores estavam assistindo ao jogo em um estádio de futebol pela primeira vez, tá? Ao escolher ao acaso um torcedor dentro do estádio, ou seja, ao escolher um torcedor entre esses 10 mil, assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de ele torcer para o time A e já ter assistido a mais de um jogo dentro do estádio. Ó, talvez a primeira coisa que você esteja pensando aí é calcular o 80% de 10 mil, 20% de 10 mil e depois calcular esses 4% da torcida do time A. Você pode fazer isso? Você pode, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que esse cálculo é desnecessário. Por quê? Porque a condição que favorece o problema é escolher uma pessoa que torça para o time A e que já tenha assistido a mais de um jogo dentro do estádio. E essa resposta, ela não está na forma de razão. Então, não há por que eu calcular, né, esses percentuais em cima do 10 mil e depois esse percentual de 4% em cima do quantitativo da torcida A. Não há necessidade disso, a não ser que a minha resposta aqui tivesse em razão, tá bom? Como ela está em porcentagem, como ela está no formato percentual, seria até mais prático que você utilizasse, aproveitasse essas informações percentuais que estão aqui no problema e simplesmente ignorasse que esse estádio é um estádio de 10 mil torcedores, tá? Você não precisa saber que esse estádio tem 10 mil torcedores, porque a condição é escolher uma pessoa que esteja nesse estádio, que ela torça para o time A primeiro e que depois ela já tenha assistido a mais de um jogo dentro do estádio, ou seja, que aquele jogo que ela está assistindo ali não seja o primeiro, tá? Então, pelo que a gente leu no problema, a chance de escolher aqui um torcedor do time A é de 20%. Por quê? Porque 20% das pessoas que estão lá dentro do estádio são torcedores do time A, beleza? Agora, presta atenção numa coisa super importante.
Ele diz aqui, ó, que da torcida do time A, 4% dos torcedores estavam assistindo ao jogo pela primeira vez. Então, daqueles 20% que são o universo dos torcedores do time A, só 4% estavam assistindo ao jogo pela primeira vez. E aqui ele quer as pessoas que são torcedores do time A, mas que já tenham assistido mais de um jogo. Ou seja, não entram esses 4%. Então, todos aqueles que não estão nesses 4%, né? Como a gente sabe que o total de torcedores do time A é 100%, porque em relação a esse 4% aqui, ele é em relação não ao total de torcedores, e sim ao total de torcedores do time A. Beleza? Então, esses 4% não é do 10 mil. Esses 4% são 4% dos 20%. Então, eu tenho 4% dos 20% que são torcedores do time A indo lá pela primeira vez. E os outros 96% desses 20% são aqueles que são torcedores do time A, mas não é a primeira vez que eles estão lá. Então, você vai ter que calcular 20% de 96%. Ou 96% de 20%. Lembra que essa preposição de sempre dá a ideia de multiplicação. Além disso, reforça o fato de você ter que multiplicar essas porcentagens, o que eu sublinhei aqui, ó. Ele tem que torcer para o time A e já ter assistido a mais de um jogo. Então, eu tenho que atender a uma condição, que é ser torcedor do time A, e atender a outra condição, que é ele não estar ali no estádio pela primeira vez. Como é uma condição e a outra, o conectivo e também dá a ideia de multiplicação. Então, você pode pensar pelo 96% de 20% ou por 20% da primeira situação e 96% da segunda situação, tá? Esses 20% aqui eu posso dizer que é 0,20, né? Anda duas casas decimais, ou 0,2. E o 96% eu ando duas casas decimais, fica 0,96. Porque lembra, essa porcentagem é alguma coisa dividida por 100. Então ela anda duas casas justamente porque você está dividindo esse valor por 100. Tá? Então eu tenho 0,2 vezes 0,96. 96 vezes 2 dá 192. Uma casa decimal do primeiro com duas casas decimais no segundo, meu resultado vai ter 3 casas decimais. Então, a minha resposta, 0,192. As duas casas que eu fiz para transformar a porcentagem decimal, agora eu devolvo para voltar para o formato percentual. Então, eu ando duas casas, 0,192 são 19,2%. 19,2 sobre 100. A minha resposta, então, item A. Tranquilo? Questãozinha fácil. Você só precisa se ligar no enunciado. Porque se você for cair na onda de usar esse 10.000%, esses 10 mil torcedores, você só vai complicar, você só vai tornar mais trabalhosa a tua resolução, tá? Então, essa informação aqui é uma informação desnecessária. É o que a gente chama de distrator. É uma coisa que vai te distrair, vai te confundir e vai fazer você aumentar o caminho para a resolução do problema. Beleza? Se liga que questão de concurso muitas vezes tem esses distratores. Então você precisa ficar ligado. Beleza? Questão 14 é uma questão clássica de prova IBFC, tá? A gente até já resolveu algumas delas aqui em outros vídeos. Então, eu vou focar na resolução, beleza? Ele diz aqui, ó, se alguns cantores são líricos e todos os líricos são românticos, então, necessariamente, e aí, legal, quando ele fala isso necessariamente,
eu tenho que ter uma condição obrigatória. O necessariamente quer dizer obrigatoriamente. Então, tem que ser obrigatória aquela condição. Não pode ser uma possibilidade, não pode ser ou não ser. Tem que ser necessariamente, tem que ser obrigatoriamente. Legal? A gente sempre vai resolver esse tipo de questão usando os diagramas lógicos, beleza? Então, vou colocar aqui um diagrama que seriam os cantores, tá bom? Faz de conta que esse diagrama aqui são os cantores. Então, quem está dentro desse diagrama é cantor, quem está fora dele não é, beleza? E ele fala que alguns desses cantores são líricos, ou seja, o conjunto dos líricos tem alguns elementos dentro do conjunto dos cantores, tá? Por que que eu faço essa interseçãozinha? Porque ele usou o alguns, tá bom? Ou pelo menos um, ou existe pelo menos um, tá? Então, você tem pelo menos um lírico que também é cantor, ou seja, você tem pelo menos um elemento, pelo menos uma pessoa que faz jus às duas qualidades, beleza? Então, quando ele fala disso, você vai colocar uma parte comum, uma intersecção entre esses dois diagramas, tá bom? Quando ele fala aqui que todos os líricos são românticos, aí você vai se ligar nessa dica do todo ou toda, certo? Toda vez que aparecer o todo ou toda, ou sempre que aparecer o todo ou toda, o primeiro sempre está totalmente dentro do segundo. Então, quando eu tenho todo ou toda, o primeiro sempre dentro do segundo. Nesse caso aqui, os líricos vão estar dentro do conjunto dos românticos. Então, o conjunto dos românticos viria aqui, ó, tá? Os líricos estão totalmente dentro dos românticos. Então, a minha situação se resume a esse diagrama. Eu preciso ver um item que seja obrigatoriamente verdadeiro, tá? Que seja obrigatoriamente uma verdade, beleza? E aí eu vou ter que analisar um por um. Vamos lá. Todo romântico é lírico? Ó, para satisfazer todo romântico é lírico, o conjunto dos românticos tinha que estar dentro dos líricos, tá? Sempre que você tiver esse todo ou toda, o primeiro tem que estar dentro do segundo. Então, para satisfazer isso aqui, o conjunto dos românticos tem que estar dentro do conjunto dos líricos. O que você observa é exatamente o contrário, então não é a letra A. Beleza? Letra B. Todo lírico é cantor? Também não, porque para isso ser verdade, o conjunto L tem que estar totalmente dentro de C. Não ocorre isso, não é a letra B. Letra C. Algum cantor é romântico? Sim. Aqui, ó. Esses que estão nessa parte que eu estou indicando aqui com a setinha, ó, eles são cantores e eles também são românticos. Por que que eu posso dizer que essa parte comum, ela está dentro dos românticos? Porque ela faz parte dos líricos e todo lírico é romântico. Então, se todo lírico é romântico, essa parte aqui também está dentro, obrigatoriamente, do conjunto R. Então, a letra C é a nossa resposta. Beleza? Para a gente dar uma analisada também no item D, ele diz aqui, ó, nenhum romântico é lírico. Ó, nenhum romântico é lírico. Na verdade, tem românticos que são líricos e tem românticos que não são. Então, existem românticos líricos, como também existem românticos não líricos. Quando ele diz nenhum, dá a ideia que esse conjunto R deveria estar desligado, separado, disjunto, tá? Do conjunto L, o que a gente não vai observar aqui, tá? Então, para que esse item D fosse correto, o conjunto L teria que estar totalmente fora de R,
quando na verdade ele está totalmente dentro. É exatamente o contrário, beleza? Então, por isso, também não temos a resposta correta aí no item D, tá? Reforço o fato de que a nossa resposta está no item C, tranquilo? E aí a gente fecha o nosso vídeo com a questão 15, que é uma questão de análise combinatória, né? Como eu estava falando agora há pouco. Estude para concurso muito essa parte de combinatória e estude muito a parte de probabilidades, tá bom? Inclusive, nós temos no canal, nesse canal aqui, vídeos com aulas tanto de análise combinatória como de probabilidades, tá bom? Então, se você tem dificuldade, eu recomendo que você assista essas aulas também, beleza? Tá tudo aqui no canal. Bom, mas a questão 15 diz assim, ó. Numa prateleira de uma biblioteca, deseja-se dispor 4 livros de maneiras distintas. Sabendo que a prateleira possui 10 espaços e que os livros podem ser colocados, assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de maneiras que esses livros podem ser dispostos, podem ser arrumados nessa prateleira. Vamos lá. Então, eu tenho 10 espaços, 10 posições lá que eu posso colocar os livros, e são 4 livros, tá? Primeira coisa que a gente deve se perguntar nesses problemas de contagem é: o meu problema depende de ordem, sim ou não? E aí, como é que eu vou descobrir isso? Você troca elementos de lugar. Troca elementos de lugar, se nessa troca alterar a formação, é arranjo, tem ordem. Se nessa troca não alterar, não tem ordem, é combinação, tá? Então, nesse problema, eu vou arrumar os livros de uma determinada maneira e se eu mudar a posição deles entre si, a arrumação dos livros muda, tá? Se eu colocar, por exemplo, o livro A na posição 1, o livro B na posição 2, C na posição 3, D na posição 4, e eu troco 2 deles de lugar, por exemplo, troco D e A de lugar, o que eu passo a ter? D na posição 1, B na 2, C na 3, A na 4. Mudou a arrumação. São os mesmos livros, mas arrumados de maneira diferente, uma ordem diferente. Então, se o problema depende de ordem, eu tenho um problema de arranjo. Esse arranjo eu vou resolver usando o princípio fundamental da contagem, também chamado de princípio multiplicativo, tá? A gente sabe que cada livro é colocado por vez, né? Eu não posso colocar todos os livros de uma vez só. E nem posso colocar mais de um livro no mesmo espaço. Cada livro ocupa um espaço e 2 livros ou mais de 2 livros não podem ocupar o mesmo espaço. Então, eu vou determinar a quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar o primeiro livro, e depois para colocar o segundo, e depois o terceiro, e depois o quarto. Então, eu vou colocar um livro por vez, tá? E aí, se eu pensar direitinho, para o primeiro livro, como eu ainda não coloquei livro nenhum, eu tenho 10 espaços, eu poderia colocar esse primeiro livro em qualquer um desses 10 espaços. Então, para a colocação, para o posicionamento do primeiro livro, eu tenho 10 possibilidades, tá? Coloquei lá o meu primeiro livro, ele ocupou um desses 10 espaços, e agora eu venho com o segundo livro, que pode ocupar qualquer posição que ainda não tenha sido ocupada. Então, das 10 posições, uma já foi ocupada, me sobram 9 possibilidades para o segundo, e 8 para o terceiro, e 7 para o quarto, pelo mesmo motivo, tá? Então, como eu vou arrumar o primeiro livro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, note aí a presença do conectivo I outra vez, que dá a ideia de multiplicação. Por isso que a gente usa o princípio multiplicativo. Então, vou multiplicar 10 por 9, por 8,
por 7 e vou chegar a 5.040, que é justamente a resposta que você tem lá no item D. Tranquilo? Então, tá aí mais 5 questões da IBFC resolvidas para vocês. Espero que essa resolução ajude vocês bastante e aguardem que mais para frente novos vídeos de resolução de questões de concurso surgirão aqui no canal, tá bom? Continue estudando, continue assistindo aí, tá? Continue divulgando o nosso canal, tá? Que a gente vai continuar com esse trabalho aqui para vocês, beleza? E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, essa questão, esse estilo de questão, nas últimas provas de UPNet e de IBFC tem aparecido bastante. Então, vamos nos ligar nessa resolução, tá? Eu trouxe para vocês exatamente para isso, beleza? Vou colocar aqui de novo na tela e nós vamos para a nossa resolução, beleza? Olha o que ela diz aí. Dentre 82 funcionários do departamento financeiro de uma empresa, sabe-se que 43 se formaram em administração, 37 se formaram em contabilidade e 23 se formaram em administração e contabilidade. Nessas condições, eu quero saber o total de funcionários dessa empresa que se formaram em somente um desses dois cursos, ou seja, ou somente administração ou somente em contabilidade. E aí você já percebe que esse ou, esse conectivo ou, irá dar ideia de soma, de adição, beleza? Então, observa aí, são 82 funcionários, 43 se formaram em administração, 37 em contabilidade, 23 nas duas. Bom, guardou as informações aí? Bora para a tela. 2 diagramas. São os formados em administração. Então, dentro dele estarão aqueles que se formaram em administração, fora dele, os que não se formaram em administração. Da mesma forma, o outro diagrama com contabilidade. Dentro do diagrama de contabilidade, quem se formou em contabilidade, fora dele, quem não se formou nessa ciência, tá? A gente vai ver que tem alguns elementos comuns aqui e a gente sempre deve começar por eles, perfeito? Então, a gente vai observar que a parte comum aqui são as pessoas formadas tanto em administração como em contabilidade, que o problema informou eram 23. Tá bom? Então, 23 pessoas formadas em administração e em contabilidade. Então, você percebe que, nesse momento, eu já tenho 23 pessoas em administração e eu já tenho 23 pessoas em contabilidade, tá? Ele vai me dizer mais na frente que são 43 os formados em administração. Mas, visto que eu já tinha 23 aqui, só preciso representar os outros 20. Porque, detalhe, ele não disse que esses 43 eram formados somente em administração, tá? Se ele tivesse dito isso, 43 vinha aqui sem desconto nenhum. 43 pessoas se formaram somente em administração, que é diferente do que ele disse, tá? Ele disse aí 43 pessoas se formaram em administração. Então, dentro desse diagrama de administração, eu devo ter 43 pessoas. Como eu já tenho 23, tiro as que eu já tenho, sobram as que ainda faltam. E o mesmo raciocínio eu vou usar para os formados em contabilidade, que ele disse lá no problema que eram 37.
mas como eu já tenho 23 aqui dentro, falta representar apenas os outros 14. Beleza? Então, aqui, ó, eu tenho 20 com 23 dá 43. 43 com 14, 57, né? Então, tenho 57 pessoas aqui dentro desse diagrama. As que faltam para completar as 82 estariam aqui fora. Só que essa informação, esse dado, não me importa, tá? Lógico, se eu quisesse saber aqueles que não se formaram nem em administração, nem em contabilidade, era só pegar os 82, que seria o total, descontar esses 57, né? São 20 com 23 com 14. 82 menos 57 seriam os que estariam aqui. Nesse problema, eu não preciso saber essa quantidade, até porque o comando da questão me perguntou pela quantidade de pessoas que se formaram em apenas um dos cursos, em somente um dos cursos, que seriam, então, essas 20 aqui, ó, se formaram apenas em administração, mais essas 14 aqui, que se formaram apenas em contabilidade, beleza? Totalizando, então, 34 pessoas, alternativa B, tranquilo? Então, essa é uma questão que apareceu no concurso da IBFC, tá bom? É questão da IBFC, mas ela é muito frequente em provas da UPENET também. Então, você que está se preparando aí para PM de Pernambuco, se liga nesse estilo de questão que aparece muito nas provas de UPENET. Tranquilo? Obrigado aí pela atenção de todos. Tá? Aproveitem mais esse vídeo e até o próximo. Valeu!